E hoje o assunto do nosso quadro Entenda o Seu Direito é doação em vida versus herança. O que diz a lei e como evitar conflitos familiares. A reversão de doações realizadas por pessoas em estado de saúde debilitado tem ganhado destaque nos tribunais, especialmente quando existe suspeita de incapacidade civil ou vício de consentimentos como erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão, que podem tornar o negócio anulável. A advogada especialista em direito da família, Aline Avelar, está aqui comigo para falar mais desse assunto para a gente, que ganhou repercussão aí nos últimos dias devido ao caso envolvendo um grande cantor de samba. Aline, seja muito bem-vinda. Boa tarde para você. Muito obrigada. Boa tarde. Primeiro, vamos começar explicando para o pessoal de casa qual a diferença de herança e da doação em vida. Então, a doação em vida é uma ferramenta de planejamento patrimonial e sucessório diferente da herança. A doação, ela se caracteriza pela sua gratuidade, onde o doador vai transmitir de uma forma gratuita todo o seu patrimônio, a parte do seu patrimônio, o patrimônio que ele desejar transferir para esse donatário de forma gratuita. Ele é durante a vida e é um instrumento irreversível, irrevogável, em que pese ter algumas cláusulas que podem trazer proteção, como empenhorabilidade, reversão no caso do falecimento do donatário antes do doador. Então, é um instrumento de planejamento patrimonial e sucessório, diferente da herança, que já ocorre com o quê? É o conjunto de bens e direitos e obrigações que o falecido deixou. Então, a herança vai ser o conjunto daquele acervo deixado pelo falecido depois da sua morte. Então, no caso de não ter realizado a doação em vida, esses bens e direitos vão para a herança. Quando fala em doação em vida, né? Quando eu dou em vida para alguém, eu deixo de ser dono ou não? Eu tenho que... a pessoa só tem direito depois da minha morte. Exatamente, deixa de ser dono. Doou é aquele ditado, né? Deu, tá dado. A doação funciona assim. Vai ser recolhido ali o imposto do ITCMD no momento da realização desse contrato, né? Que vai ser feito por escritura pública em um cartório, respeitando a legítima de 50%, porque a gente tem que respeitar essa parte que é reservada aos herdeiros necessários, seja filhos, cônjuge, companheiro. Então, a gente vai reservar esses 50% e esses outros 50% podem ser doados para qualquer pessoa. No caso de ser doação para os herdeiros necessários, precisa ali expor se tem a cláusula de colação, que vai ser trazida no momento do inventário, ou não. Mas no caso de não realização dessa doação, esses bens também podem passar pelo testamento, que também é uma ferramenta de planejamento. E no caso de não realização de nenhum dessas ferramentas, vai-se para o inventário, onde vai ser transmitidos ali através do inventário e da partilha. Importante é falar dessas ferramentas porque é uma forma de evitar litígios familiares, conflitos, antecipando essa vontade, né? Então, doou, tá doado, tá dado. Em que pese poder colocar cláusulas de usufruto, deu, tá dado. Ô, doutora, explica mais pra gente. Hoje em dia, a pessoa que ela tem bens, faleceu. Se ela deixar um testamento, o testamento dela, ele é cumprido 100%? Ou os herdeiros podem contestar? Como que funciona a questão do testamento? Lembrando que no testamento a pessoa deixa à vontade dela, né? Exatamente, é uma ferramenta também importante, sempre sugiro aí que faça um testamento, se você tem o desejo de beneficiar alguém, esse testamento ele vai ser aberto através de uma ação de abertura e cumprimento e registro desse testamento após o falecimento, onde essa ação vai verificar se todos os requisitos desse testamento foram cumpridos, porque o testamento é um ato formal, solene. Então, cumpridos todos esses requisitos, o testamento ele deve ser cumprido e respeitado ali aquela sucessão testamentária dentro do inventário. Caso algum herdeiro não concorde com algum ponto trazido nesse testamento, precisa ingressar com a ação autônoma questionando o teor desse testamento. Não é nessa ação de abertura. Mas se não houver nenhuma irregularidade no momento de elaboração desse testamento, ele vai ser cumprido 100% como foi a vontade daquele falecido. A leitura do testamento, hoje eu estou perguntando tudo de filme, né, gente? É igual a gente vê em filme mesmo, tem que fazer leitura com todo mundo os interessados lá numa reunião, é dessa forma ou não?
Não, hoje o cumprimento do testamento ele é judicial. Então, na ação de abertura vai fazer a busca, né, através do site do SENSEC, onde vai verificar se houve ou não a presença de testamento. Havendo testamento, necessária a ação para abertura, registro e cumprimento. Então, não é igual em filme. Temos o inventário particular e o inventário cerrado, que não é tão comum, tão corriqueiro. O cerrado parece aquela coisa de novela, mas ele é muito burocrático e tanto o particular como o cerrado, diferente do público, é mais fácil de ser anulável, porque as pessoas às vezes deixam de preencher os requisitos. Quando feito de forma pública, esses requisitos vão ser verificados pelo próprio tabelião, por isso tão solene. E, nesse caso, difícil de ser anulado. Doutora, conta pra gente, quando uma pessoa que tem bens, ela morre, ela deixa um testamento, a divisão dessa partilha fica mais fácil? Sem dúvida, porque é uma ferramenta de planejamento. Então, essa parte que ele deixou em testamento, ela já vai ser conduzida para esses herdeiros testamentários. Diferente da doação, em que o imposto é recolhido no momento da realização da doação, os bens que são transmitidos pelo testamento vão ter esse imposto recolhido no momento do inventário. Então, não há transferência desses bens em vida. Simplesmente expressa essa vontade através do testamento, mas os bens só serão transferidos com a morte desse testador. Então, se ele quiser mudar de ideia, mudar esse testamento, revogar esse testamento, ele pode, diferente da doação, que é irrevogável. Como advogada, qual a orientação que a senhora passa para os seus clientes em relação a bens, ou em relação à doação, a testamento, à herança? Qual que é a melhor orientação a se seguir ou cada caso é um caso? Cada caso é um caso, mas o que eu sempre oriento é conversar, é ter diálogo. Eu acho que todo tipo de relação e transmissão de bens funciona de acordo com um diálogo bem feito, né? Bem realizado. Então, a partir de um diálogo, seja com um familiar ou com um advogado especialista, você vai ter aí um norte para definir o que vai fazer com os seus bens, se vai passar esses bens, transferir esses bens em vida ou para depois da morte. O que eu recomendo é que antecipe esse planejamento como uma forma de evitar litígios. A gente sempre fala, né, que a herança é o que os mortos deixam para os vivos se matarem, né? Porque a gente vê tantos casos aí em que a família é dissolvida em função dessa herança. Então, com essas ferramentas de planejamento sucessório, vai ser possível evitar muitos conflitos e também evitar muitos gastos, né, de um inventário judicial, que aí se prolonga por anos no judiciário. Então, sempre conversar sobre isso, buscar informações sobre o planejamento para ver a ferramenta que mais se adeque, porque cada caso é um caso, não tem como eu ter uma receita pronta de dizer que a doação é o melhor ou o testamento. Então, conversar com um especialista para averiguar. A última pergunta antes da gente encerrar, a questão do testamento. As pessoas, elas hesitam um pouco em escrever o testamento, e tem alguma faixa etária em que é feita essa orientação, tá na hora do testamento ou não? Como falar? É um assunto muito delicado, né? Porque a pessoa não quer pensar que ela vai morrer. O brasileiro, ele em si tem muito medo da morte. Então, quando a gente fala de testamento, remete muito a essa ideia de filme, novela, que já está ali na iminência da morte. Então, é difícil falar de testamento porque tem essa sensação de que atrai a morte. Mas não tem nada a ver com isso e a partir dos 16 anos é possível fazer esse testamento e quem tem bens tem que pensar nessa ferramenta como uma forma de planejamento. Então não tem uma idade. Eu fiz o testamento com 30 anos, depois disso eu tive outros filhos. Muda o teor do testamento, então tem como alterar, tem como revogar. Então você ali já vai estar garantido, né? E se a sua realidade, seu contexto familiar mudar, você pode ainda mudar as cláusulas que você deixou nesse testamento. Então é uma ferramenta muito importante. É um assunto que tem muitas perguntas, muitas questões, né? Mas que já ficou aqui bem esclarecido para nós alguns pontos com a advogada especialista em direito da família, Aline Avelar. Muito obrigada, doutora Aline, pela participação. Eu que agradeço. Boa tarde.